Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouquinho mais o nosso Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22. Não separem o que Deus uniu. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, gratidão por tudo que recebemos até o dia de hoje. Gratidão por esta casa abençoada que a todos acolhe e que nos fortalece. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui e aprendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho para colocá-lo em prática no nosso dia a dia, ajudando, colaborando para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Eu vou ler o item 1 para daqui a gente continuar conversando, né? Nós vamos refletir sobre a indissolubilidade do casamento. Os fariseus, para tentar Jesus, perguntaram: é permitido a um homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não aprenderam que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse mais: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe para se juntar à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, e sim uma só carne. Que o homem, então, não separe o que Deus uniu. Depois os fariseus perguntaram a Jesus: por que razão Moisés ordenou que o marido entregasse à sua esposa uma carta de separação antes de abandoná-la? E Jesus respondeu: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas. Mas no início da humanidade não era assim. Eu declaro que todo aquele que abandonar a sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, também comete um adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi abandonada, também comete adultério. Os fariseus, eles viviam provocando Jesus, né? Eles faziam perguntas capciosas para ele cair em contradição com as leis de Moisés, né? Porque eles sabiam que ele não concordava, embora ele disse que ele veio para cumpri-las, né? E ele realmente as cumpriu, só que ele cumpriu sendo aquele exemplo, né, do amor, da caridade, do perdão, e com isso ele transformou as leis, né, da dureza para aquele amor maravilhoso, né? E neste capítulo do Evangelho, que é o capítulo 22, ele explica claramente que as obras de Deus são imutáveis, né? Elas são válidas para todos os tempos, todos os povos da humanidade, né? Cada um com suas leis, cada um com suas regras, suas durezas, né? Agora, ele deixa muito claro que as leis que o homem escreve, essas se modificam, né? De acordo com a evolução daquele povo, de acordo com as mudanças da sociedade, né?
Então, as leis de Deus são imutáveis e as leis do homem, elas se modificam, né? E isso vai de acordo com o progresso. Às vezes, o que é bom para um determinado povo, moralmente, é imoral para o outro povo, para o outro lugar, para o outro país, porque depende do grau de progresso que aquele lugar se encontra, né? Então, nós sabemos que existem países que são mundos primitivos, outros muito evoluídos, né? Então, a lei do homem, sim, ela se modifica. A pergunta do 695 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara, assim, os espíritos respondem o seguinte: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ele estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas, né? E então o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Porque nós estamos evoluindo e existem todas as pessoas da humanidade estão num grau de evolução. Muitas dessas pessoas não têm nem religiosidade, se dizem ateus, né? Mas muitas vezes são os mais cristãos que nós encontramos pelo caminho, sem eles saberem, sem eles seguirem nada. Eles são tão bons seres humanos que eles não se dão conta de quanto cristãos eles são, né? E por outro lado, existem pessoas religiosas, ditas cristãs, né? Ou enfim, que seguem uma doutrina, uma religião, uma filosofia e são duros. Quando Jesus diz, né? Voltando aqui no Evangelho, falando que isso é devido à dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que abandonassem suas esposas, assim, já ficou muito claro para nós, dentro da nossa doutrina, através de toda a codificação do Kardec, isso ficou muito claro, né, que em cada época existem as leis necessárias para aquele momento. As leis de Moisés, os mandamentos, eles eram muito importantes para aquela época, para seguir aquilo. Tamanha era a rudeza, a primitividade das pessoas. Então, elas eram duras, era olho por olho, dente por dente, porém necessárias para aquelas pessoas tão ignorantes, né? E que ajudou muito na travessia pelo deserto, né, daquele povo. Então foi muito necessário. E Jesus não era contra, era a forma, a atitude de encarar aqueles mandamentos, aquelas leis, é que ele quis, com o seu exemplo, modificar. Né? Até hoje elas são lembradas, mas não com aquela rudeza, não com aquela braveza, com egoísmo, com sentindo ódio. Isso se transformou completamente, né? Na passagem de Jesus. Então, com o casamento é a mesma coisa, né? Ele quis dizer o seguinte: quando ele deu a explicação para os fariseus, o homem ele só
via as mulheres como adúlteras. Elas eram adúlteras, o homem não. Né? O homem não era adúltero, eram as mulheres, eram elas que iam para as praças serem apedrejadas. Nunca se ouviu na história os homens serem apedrejados porque traíram suas esposas. Entende a rudeza da época? Então Jesus, quando disse não separe o que Deus uniu, era nesse sentido. Porque ele também queria mostrar que os homens também faziam. Por que só as mulheres pagavam, né? Por que só aquilo existia com as mulheres, né? Então, com isso, ele disse essa situação. No livro Vivendo o Evangelho, volume 2, tem vários comentários sobre esse capítulo, né? Mas um dos comentários do André Luiz fala assim: de acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos, conveniências, motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade. É engano predestinado ao fracasso, né? Então é assim, nós precisamos enxergar o casamento pela lei divina e pela lei humana, né? Na lei divina, o casamento se dá pelos laços de amor, enquanto que a lei do homem se dá por lei civil. É para você documentar, é um registro daquela relação. E existem relações de interesse, relações por bens, dinheiro, né? Sem amor. E existem as relações de amor que para Deus são suficientes. Quando um homem e uma mulher se unem, ou casais se unem, né? Pelo amor, pela atração de almas, não é? Quando elas se encontram porque elas se unem verdadeiramente pelos valores que elas compreendem importantes um no outro, isso é a lei divina. E para Deus isso é eterno. Ela não termina, ela é imutável, né? Mas o homem que cria suas leis, ele traz uma série de situações que, para que todos se beneficiem no momento de uma separação, traz isso para a nossa sociedade, né? Mas para Deus o que interessa é o amor verdadeiro. Nesse sentido que a gente vai entendendo o diálogo de Jesus com os fariseus, né? Jesus replicou aos fariseus, olhando aqui no Evangelho, não separe o que Deus juntou, não separe o homem o que Deus juntou, estava se referindo à lei do amor e natureza divina, e não na lei dos homens, que é tão estável, né? Então, aqui nesse capítulo, quando um casal se une por laços de afeto mútuo e afinidade entre si, essa união é por si só indissolúvel, porque ela está de acordo com as leis divinas, né? Existem sentimentos contraditórios, existem relacionamentos difíceis, né? E eles estão presentes nas uniões conflitivas, né? Às vezes até entre famílias, e indicam
que são reajustes antigos, né? De diferentes processos que vêm de outras vidas, e essas pessoas se encontram, né, para eles resolverem pendências de outras vidas que eles têm para resolver, né? Às vezes até eles se unem para ajudar os outros espíritos que vão encarnar naquela família ou que virão através de uma adoção para aquela família, né? E isso se processa na intimidade do lar. Quem de nós não tem dificuldade ou não teve dificuldade, né, em várias fases da vida? Quem casado há muitos anos, quem tem a união de muitos e muitos anos, sabe disso, né? As fases que a gente diz que vai vivendo. E você vai resolvendo. Porque onde a reencarnação coloca as pessoas sob o mesmo teto, sob a mesma família, não é? São coisas que nós pedimos que acontecesse antes da nossa reencarnação. Então nós temos condição de enfrentar, nós temos condição. E existem também aqueles casais que se uniram, além de tudo isso, com um grande propósito, que é ajudar na evolução de quem vai ser os filhos, de quem vem como seus filhos, não importa como, né? Então, e nós fazemos tudo isso através dos exemplos, através do amor, né? Da resignação, do respeito, da solidariedade, do perdão, né? E quem não é sujeito a tempestades? Quem já não passou pela prova do orgulho numa relação? É muito difícil, né? Deus não nos criou de forma alguma para sermos infelizes, para pararmos, para simplesmente parar. Isso não dá certo, ele é muito difícil, ela é muito difícil, eu não aguento esse filho, muita dificuldade. E Deus, quando nos criou, Ele nos criou simples, sem complexidade alguma, simples e ignorantes. Porque quando nós nascemos, ali está nascendo uma nova pessoa. E ali você vai aprender. Você nasce para aprender, para evoluir. E isso é uma coisa muito grande, muito séria, né? Porque quando nós escolhemos, é a nossa escolha, nós temos uma grande responsabilidade. E todos vão evoluir, todos, até as pessoas difíceis. O marido ou a esposa difícil, os filhos trabalhosos, todos vão evoluir. Mas um precisa do outro, um necessita do outro. E para isso, dentro da nossa doutrina, fala-se muito da reforma íntima, fala-se muito das mudanças, né? Quando você desperta para determinadas coisas, é a hora da mudança e você tem que aproveitar, né? Ao invés de você se assustar ou ao invés de você culpar o outro, culpar a vida, culpar Deus. Ah, Deus quis assim, Deus não quis nada assim. A escolha é sua. A escolha é sua. Não, Deus não quis assim. Pelo contrário, Deus nos quer fortes, resilientes e evoluindo. E
Deus, quando nos criou, disse assim: viva! É isso que ele disse. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Então nós temos que entender que as escolhas são nossas, as vontades são nossas, as atitudes são nossas, né? Isso é muito importante lembrar. Nós que estudamos, principalmente, sabemos a importância quando recebemos filhos. Não importa de que forma, mas são espíritos que ou vêm para nossa evolução, ou nós concordamos em ajudá-los a se desenvolver, a evoluir, né? Então, é uma decisão muito séria, muito grande, quando as pessoas se unem por amor, né? Então, você entende que é uma baita responsabilidade sua. Então, nós precisamos entender a importância da lei do amor. Ela é muito séria para as nossas vidas, né? Como eu não quero ficar lendo o Evangelho, eu vou olhando para as coisas que eu grifei, porque aí eu consigo comentar com vocês, assim, aquilo que eu fui compreendendo e aquilo que me fortaleceu para transmitir para vocês de uma forma mais simples a lição desse capítulo 22. Ela não é uma lição difícil, mas é uma lição que, em cada frase dentro dela, existe uma mensagem muito importante, né? Quando nós estamos num relacionamento, nós precisamos nos dispor de coisas. Dispor. Então, assim, precisamos compreender que às vezes as nossas dificuldades são por causa daquilo que nós pensamos, escolhemos, ou por causa das nossas atitudes. É difícil, mas será que eu não sou difícil? Porque a gente precisa modificar, não adianta você ficar com a mesma atitude, cada vez que o problema aparece, você continua do mesmo jeito. Não dá para continuar do mesmo jeito porque a situação não muda. Você acomoda e o orgulho, o egoísmo começam a tomar conta dessa relação, não é? Então nós temos que ter esse cuidado. Eu não vou mudar aquela pessoa, meu companheiro, minha companheira, eu não vou mudar. Nós todos já sabemos, eu preciso me modificar, eu preciso ter as atitudes que eu gostaria que ele tivesse comigo. Quando aquela pessoa não tem a mesma clareza que eu, e aí, consequentemente, aquela mudança de atitude que envolve toda aquela psicosfera do lar, do ambiente, vai tocar o outro. E devagar, essa psicosfera se modifica, a energia se modifica, mas eu tenho que me predispor a isso, né? Então, é difícil, mas se eu tenho essa consciência que tá difícil, que não tá bom, e eu vejo que o outro é endurecido, tá muito difícil, mas se eu tenho esse sentimento, é porque despertou em mim essa atenção. E não tem como não dizer, você tem que cuidar desse jardim todos os dias.
Sempre que você tem a oportunidade, você tem que cuidar. Cuidar como? Bons exemplos, boas atitudes, né? Ser o que você gostaria, não é assim que a gente fala? Ame ao próximo como a ti mesmo. Dentro de um casamento não dá para ser diferente. Então nós vamos ter dificuldades. Agora, com isso, é claro que existem muitas pessoas, existem muitos tipos de relacionamento, nós sabemos. E Jesus não condenou quando é uma relação difícil, chega a ser doentia, que prejudica, não é? As pessoas que estão naquele lar, naquela situação, realmente há necessidade da separação. Isso não é condenável. Só que antes de chegar nesse ponto, realmente a gente precisa tentar. Não é só, você já conversou? Não é só o conversar, a gente sabe disso. São mudanças de atitudes, né? É enxergar de outra forma, é desejar o bem, né? Nós sempre ouvimos em todas as palestras, quase todas elas, quando se fala da bondade, do amor, da caridade, do perdão, não tem como não falar, né, de como é importante a indulgência, a bondade, perdoar, né, a resignação e, sem sombra de dúvida, a atitude, né? Você é respeitado pelas suas atitudes. Então, você não pode cobrar dos outros as escolhas que você fez. Nós temos livre-arbítrio. Então, se nós estamos passando por grande dificuldade, temos culpa sim. Ou porque nos omitimos, ou porque nos acomodamos achando que o outro é que tem que mudar. E isso é importante refletir. Essa lição fala sobre isso, né? Entre linhas. Então, por isso que eu estou colocando o meu pensamento, a minha reflexão naquilo que eu li, né? E isso que é importante para o nosso grupo. Nosso grupo pode refletir e conversar sobre isso, né? E às vezes até dar seus próprios exemplos. Então a gente tem que, antes de mais nada, refletir, né? Nos olharmos para dentro de si. Não é que você vai apagar de uma hora para outra suas atitudes, não é assim que acontece, né? Não tem como a gente não falar que é compreensão mútua, é companheirismo, né? É uma estrada de duas vias, tem que ser assim, né? E nós precisamos ter esse clima nos nossos lares, nós precisamos ter esse clima para que a gente tenha equilíbrio necessário para enfrentar o mundo lá fora. Porque a maior escola da vida é a nossa família. E existem momentos onde, principalmente para quem trabalha numa casa espírita, ou enfim, tem o seu trabalho, tem sua vida dentro de lugares onde você, com grupos, vai fazer um trabalho de solidariedade, existem tudo isso. Mas você não tem condições de se doar para certos trabalhos se você não estiver bem espiritualmente, intelectualmente e o seu coração não estiver em paz. Porque quando você não está em paz, você deixa de aproveitar tudo aquilo que você precisa aproveitar para se doar.
E eu vivi muitas situações assim, vivo ainda, né? Onde, em primeiro lugar, o espírita precisa entender que o maior e grande trabalho que ele tem é com a sua família. É a família que te prepara e que te fortalece para você trabalhar espiritualmente. Não adianta você se dedicar, se envolver. Algumas pessoas necessitam desse trabalho, que é para conseguir sair um pouco da sua casa. E não adianta, porque quando você voltar, muitos dos problemas estão lá te esperando. Então nós temos que enfrentar com resignação, tá certo? E Jesus não quis dizer que se não há amor, se não há condições, né, se é prejudicial à pessoa, que seja, né, que se encerre através das leis civis aquele relacionamento. Então a única coisa importante é que para seguir nas leis de Deus, realmente tem que ser na base do amor e não do material, né? Finalizando esse capítulo, que ele é muito pequenino, ele termina falando sobre o divórcio. E eu já emendei uma coisa com a outra, né? Mas só assim, o que eu grifei, que eu acho importante, é que assim, Cristo não estabeleceu que você não pode encerrar. Ponto, nós já falamos disso. Mas isto significa, desde os tempos de Moisés, né, não sendo a mútua afeição motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária, né? Agora, dentro da nossa doutrina espírita, convém lembrar quanto à seriedade do vínculo matrimonial por conta da reencarnação. Existe essa responsabilidade. Por isso, nós precisamos particularmente tentar, né? Lutar o máximo que nós pudermos.